Tema Podcast. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Tema Podcast. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista aqui da Secretaria Executiva de Comunicação, a SEC, da Unicamp. Hoje recebendo a doutora Tânia Mello. Muito obrigado pela presença, doutora. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A doutora Tânia Mello é graduada em Medicina aqui pela Unicamp, tem residência em Psiquiatria e doutorado em Linguística, formação em Psicanálise pelo Instituto de Pesquisa em Psicanálise de São Paulo, ligado à Associação Mundial de Psicanálise. É médica, psiquiatra e coordenadora de promoção de saúde mental da Diretoria Executiva de Apoio à Permanência Estudantil. Bom, doutora, eu acho que para a gente ir direto ao assunto, né? Por que é tão importante a gente falar sobre saúde mental? Então, tem se falado bastante a respeito do assunto e acho que a gente vem de um movimento que é um pêndulo, né, no meu entendimento. Antigamente não se falava muito de saúde mental, existia um estigma muito grande, né, as pessoas normalmente não falavam, isso era entendido como uma questão pessoal, individual, né, e muitas vezes como uma falha. Então as pessoas tendiam a não falar abertamente sobre isso, né? E isso trouxe muitos problemas, inclusive em nível de saúde pública, principalmente quando a gente pensa, né, num desfecho pior para problemas de saúde mental, né, que é o suicídio. Então, em décadas anteriores, muito se fez para conscientizar as pessoas de que pessoas que estivessem em sofrimento poderiam buscar ajuda, né, não teriam que lidar com isso sozinhas e, principalmente, ajuda especializada, né? Antigamente, a gente poderia dizer que a psiquiatria era muito mais para pessoas com transtornos mentais mais graves, né? Se entendia a loucura como uma... né? Tinha um tabu mesmo de se falar disso, né? Então, as pessoas procuravam, às vezes, outras saídas, né? Que são pilares importantes, mas nem sempre dá para uma pessoa lidar com isso sem uma escuta especializada, sem um atendimento especializado. As pessoas recorriam, às vezes, à religião, ou às vezes a outros meios, né? Nada contra, mas as coisas precisam se complementar. Mais recentemente, vem se falando muito a respeito de saúde mental. Isso virou uma coisa, assim, um assunto que está aí, né? Principalmente depois da pandemia. A gente viu que realmente, né, os níveis de sofrimento psíquico e, inclusive, né, alguns indicadores, né, aumentaram, né? Não imediatamente durante a pandemia, mas principalmente depois. Né? A gente tem visto isso e a gente tem visto também um crescimento no sofrimento numa faixa etária mais jovem, né? Entre ali os seus 15, 29 anos, é onde a gente tem visto que as pessoas estão mais em risco. Então, sim, é importante falar disso. E que a pessoa que esteja num sofrimento chegue na ajuda necessária, mas a gente está vendo também um movimento, e eu acho que é importante chamar atenção para isso, né? De uma... Eu não sei se a gente poderia falar em banalização, mas de um superdiagnóstico, e muitos autodiagnósticos e uma patologização da vida, que também é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Por quê? Justamente porque a saúde mental, ela se assenta em vários pilares, né? Então, existe um contexto de vida que pode ter uma influência muito grande, né, na saúde mental das pessoas. Estar num ambiente, né, onde a pessoa se sente psicologicamente segura, né, onde ela sente que ela tem perspectiva, onde ela sente que ela tem rede de apoio, isso é promoção de saúde mental. Né? Se a gente deixar só em cima de um diagnóstico patológico e que pensa muito mais num modelo mais, vamos dizer assim, biológico, a gente também peca por tirar outros pilares. Então, eu acho que a discussão é essa, chamando a atenção, e é por isso que eu tenho satisfação de estar aqui, no papel que os meios de comunicação têm em divulgar esse tipo de informação. Né? A gente tem visto aí, principalmente essa população que tem sofrido mais, é uma população que usa muito rede social. Né? E o que a gente tem visto muito nas redes sociais? Se falar muito de transtornos mentais, né, de sofrimento mental, mas muitas vezes de uma forma que pode levar a um superdiagnóstico e, às vezes, também até aumento de sofrimento. Né? Se a gente for falar mesmo, né, das questões mais ligadas, né, a populações que estão se produzindo, vamos dizer assim, a gente chama em inglês isso de self-harm, né, mas é de
Violência contra si mesmo, não necessariamente suicídio, mas às vezes atos, né, que podem, né, a mutilação, essas coisas que a gente tem visto crescer na população mais jovem, dependendo de como isso é divulgado, dependendo de como isso é propagado nas redes, isso muitas vezes não ajuda e às vezes até acentua, né? Então, acho que tem uma responsabilidade sobre a qualidade da divulgação de todos esses aspectos aí do que é promoção de saúde mental ou uma vida psiquicamente mais saudável, né? Esse tipo de coisa sendo demonstrado em rede social é um pedido de socorro, podemos pensar assim? Muitas vezes sim, né? Porque o que a gente tem visto, né, é que as pessoas estão mais isoladas, né? Apesar das redes sociais trazerem muitas vezes, né, uma ideia de rede, né? A gente se questiona que rede é essa, né? A gente vê pessoas que têm muitos amigos nas redes, mas poucas relações interpessoais presenciais ou físicas, né? Muitas vezes a pessoa recorre às redes, né, e agora com inteligência artificial também cada vez mais, para tentar pensar sobre questões, né? A gente tem visto, inclusive, aí, né, jovens que procuram terapia por IA, né? Eu acho que isso tem a ver com várias coisas, né? Eu acho que existe aí um subdimensionamento do atendimento em saúde mental. Existe né, a gente sabe que tem lugares, né, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, onde as pessoas não têm acesso né, a profissionais de saúde mental, então elas vão mesmo para as redes, elas vão tentando achar também outras pessoas que estão no mesmo nível de sofrimento, o que, em princípio, não é uma coisa de todo ruim. Mas isso, numa população que está em sofrimento, sem, vamos dizer assim, uma supervisão, eu não sei se supervisão é a melhor palavra, mas no sentido de ter alguém... Uma orientação? Uma orientação. As pessoas podem trocar entre pares, e eu acho que isso é uma coisa importante, mas tem um momento em que é necessário que tenha alguém com mais experiência nesses assuntos conduzindo. A gente vê, por exemplo, né, vamos pegar o exemplo de grupos, né, grupos de pessoas que estão com questões de uso de substância, uso de álcool, vítimas de violência. A gente sabe que estar num grupo com pessoas que têm o mesmo sofrimento pode sim ter uma potência muito grande, mas... Por que tem que ter alguém que possa oferecer orientação? Justamente porque existem fenômenos que são fenômenos de grupo, aonde uma coisa pode, né, um sintoma pode ser o que os jovens gostam muito de chamar de gatilho, né? Então alguém pode ter sim uma experiência traumática, uma vivência sua exacerbada por uma questão de estar escutando uma outra experiência. Muitas vezes é positivo, mas pode acontecer isso. E quem é que vai conseguir moderar ou identificar ou pensar que aquela pessoa que está naquele grupo precisaria de um encaminhamento? É alguém que tem mais experiência e mais treino para fazer isso, né? Então, isso é uma coisa que precisa ter cuidado, né? Eu queria que a senhora aprofundasse um pouco mais essa questão que a senhora mencionou da busca pela IA, né, a inteligência artificial, para terapias, né? Muitas pessoas estão abandonando o método tradicional para buscar elas mesmas no computador, no mundo digital, um contato que, pelo menos na minha opinião, deveria ser humano, de humano para humano, né? A senhora já falou um pouco, mas assim, até que ponto é um risco, até que ponto é uma moda, até que ponto isso vai ter consequências lá na frente, de um comportamento que tem sido cada vez mais comum, né? Esse individualismo, a pessoa dentro da sua própria vida buscando respostas de um sistema, em vez de um outro ser humano com uma experiência que pode ajudá-la, né? Então, eu acho que assim, a gente vai ter que lidar, sim, com a presença, né, da inteligência artificial, lembrando que ela é uma ferramenta. A gente tem que lembrar, né, quem é que é dono de quem, né? Então, muitas vezes, vamos dizer, se isso funcionasse como a gente gostaria que funcionasse, você poderia ter uma regulação no sentido de, vamos supor que alguma coisa levante um alerta, né? Então, alguém está né, interagindo com uma inteligência artificial e demonstra aí um risco. Isso ser direcionado para alguma instância que vai poder acolher, acionar algum mecanismo de cuidado, isso até pode ser uma coisa positiva, né? Mas isso não é terapia, isso é outra coisa. Quando a gente pensa, né, em termos de qual é o uso de inteligência artificial em saúde mental, tem comparações que podem ser feitas com a medicina, mas elas vão até
um certo ponto. Por quê, né? Existem aí vários artigos mostrando que para certos diagnósticos, né, pensar sintomas, às vezes a inteligência artificial é mais eficiente do que os humanos, né, para detectar doenças e fazer diagnóstico. No caso da terapia, eu acho que o limite da comparação é que a terapia, qual que é a ferramenta de trabalho de um terapeuta, né? Ele é um humano com uma sensibilidade e treino, sim, para fazer intervenções que possam ajudar esse sujeito a entender melhor o que está acontecendo com ele e a articular as suas questões de uma maneira que não seja de sofrimento e repetição. Para isso, o terapeuta ele também trabalha com a sua subjetividade e com um nível de sensibilidade que é na relação transferencial. A gente chama, né, de transferência, né, ou de vínculo, né, em algumas outras linhas de psicoterapia, né, de vínculo entre duas pessoas, né, entre um terapeuta treinado e o seu paciente. Por mais que a gente possa ensinar uma inteligência artificial a fazer isso, aquela subjetividade, aquela sensibilidade para tentar entender qual que seria a intervenção que naquele momento seria a mais interessante, é muito difícil, né? Eu não acredito que isso seja reprodutível pela IA. A gente tem visto, inclusive, alguns desfechos ruins, né? Aparecem aí na mídia, né? Assim, então, da pessoa, a gente tem visto até casos, né, fora que a família está processando, né, as empresas que têm inteligência artificial, porque o desfecho, né, de uma conversa de alguém que estava em risco de suicídio foi o pior possível. E isso foi aí num encadeamento de uma relação com a inteligência artificial. O que é tentador nessa relação, né? É o fácil acesso, mas tem uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar, que dentro dessa relação terapêutica existe uma coisa muito importante que é a alteridade. Entre duas pessoas diferentes existe alteridade. Eu não sei se você assistiu aquele filme que ficou bem conhecido, Her, né? Então, aquele apaixonamento, aquele namoramento do sujeito, ele está enamorado, na verdade, dele mesmo. Porque quando você está falando com a inteligência artificial, você está falando com quem? Você está colocando lá uma série de coisas suas, projetando naquela instância, mas o que está ali não é outra pessoa. Essa alteridade, ela não é verdadeira. Quer dizer, não existe o contraditório também. Não. E trabalhar com terapia significa, sim, né? Como é que a gente constrói, inclusive, resiliência e outras ferramentas que alguém pode ter para lidar com essas questões, se não é pensar com alteridade e com diferença. Inclusive poder lidar, cada vez está mais difícil para as pessoas, né? A gente tem visto aí, né, nesse mundo mais polarizado, as pessoas vivendo nas bolhas da internet onde se reproduz só a sua própria opinião. É uma relação onde, né, as pessoas vão ficando sem recursos para lidar com a diferença, com tolerância. Então, se você está falando ali sozinho com uma IA, né, assim, isso fica muito mais diluído, né? Ou não é possível se ter uma relação, né, onde você vai enfrentar essas questões. Então, o desfecho é muitas vezes um reforço da própria ideia. É muito diferente, por exemplo, de alguém que não está bem e liga para o CVV, por exemplo. Né, que a gente sabe que funciona bem, inclusive é uma coisa que a gente recomenda muito nessa época de se falar sobre saúde mental, né, que esse serviço existe, as pessoas são super bem treinadas. Que é o Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida, exatamente. Né, e é onde você vai conversar com uma pessoa, né, que está ali porque é voluntário, porque deseja estar ali. Então tem isso também. Né, quando a gente pensa na relação terapêutica, a gente está pensando num profissional que tem um desejo de estar ali, e tem um desejo de estar sustentando aquela relação com alguém que está sofrendo, né? Não tem desejo na inteligência artificial. Bom, a gente está falando da questão do falar, né? E o ouvir. O ouvir é importantíssimo também, né? A inteligência artificial, ela é um receptor de palavras, mas ela não tem a escuta ativa que um ser humano tem, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância, né, da escuta, eu não sei se o termo pode ser esse, escuta ativa ou escuta empática, porque a gente vive também uma sociedade que todo mundo quer falar, pouca gente quer ouvir. Sim, acho que isso é super importante, porque assim, o que a gente tem visto mais, né, recentemente? Então as pessoas postam, as pessoas colocam lá suas ideias,
e ficam ali à espera, vamos dizer assim, dos likes, das confirmações de que aquilo ali, né? Então, e tudo é a economia né, nas redes, e isso antes estava mais restrito às redes, mas eu acho que isso é um reflexo de como as pessoas estão se conduzindo na sociedade, né? Em sociedade recentemente. Então, todo mundo fala e espera um like, espera uma confirmação de que aquilo. E se não, o que a gente tem visto é que as pessoas estão cada vez com menos recurso para debater ideias. E para você poder debater de fato uma ideia e ter um desfecho mais produtivo, sim, você tem que falar, mas você tem que aprender a escutar. E aprender a escutar, eu acho que aí a gente está pensando em 2 níveis, né? A gente pode falar do que é um diálogo, do que é um debate, né? Então você fala e você escuta, mas a escuta precisa estar, de fato, aberta a essa diferença. Então, quando a gente vai escutar alguém, e quando a gente fala de uma escuta ativa, de uma escuta empática, como você está falando, são termos que são usados não só, né, pensando na questão da saúde mental, terapêutica, mas quando a gente fala, por exemplo, de comunicação não violenta, a gente está falando disso também. Então, o que é uma escuta desse tipo? Primeiro, você está de fato escutando, você está atento ao que a pessoa está falando e aberto a ouvir aquilo, mesmo que não seja a sua opinião, a sua crença. E o que é empatia, né? Eu acho que a empatia, na minha visão, é mais do que você se colocar no lugar do outro. O último livro do Contar do Caligares fala um pouco a respeito disso. Mas é você ter a abertura de se transformar por aquilo que o outro está te dizendo. Porque quando a gente fala, vamos nos colocar no lugar do outro, é tudo na base da identificação quase que especular. De novo, a gente fica nesse eixo, né, de um espelho. Mas quando você está ouvindo, de fato, e se deixa tocar por aquilo que o outro está dizendo, aí você está exercendo uma empatia que vai além só da identificação, do se colocar no lugar do outro. Né? E eu acho que é com isso que a gente precisa trabalhar e os meios de comunicação têm uma potência para isso, para conseguir, talvez, aí trabalhar junto para que as pessoas possam se escutar mais. Que eu acho que isso vai contra essa polarização, esse individualismo que, no tempo atual, com certeza contribui, sim, para a piora da saúde mental, para o aumento do sofrimento psíquico das pessoas. Né? E essa é uma questão mundial, né? A gente não vive um problema, não é um problema Brasil, né? As redes também internacionalizam essa angústia, né? Sim, é um problema mundial porque tem a ver, inclusive, com aspectos da contemporaneidade. A gente veio, né, historicamente, né, de um formato, vamos dizer assim, de vida em sociedade que foi indo de uma situação mais social, mais de comunidade, para cada vez um individualismo maior. Em nome de liberdade, em nome de liberdade de expressão, em nome... Sim, isso é importante, mas a forma de funcionamento atual da contemporaneidade, aí a gente pode pensar em todos os níveis, né? Da questão econômica até a outras questões, né, que vão permeando a vida social, de que o sujeito sozinho, muitas vezes, o que a gente tem visto mais recentemente como narrativa de sucesso? As pessoas sozinhas conseguem alguma coisa como se isso de fato fosse possível. Então não tem pessoa que consegue uma coisa sozinho. As pessoas superam, sim, dificuldades, superam barreiras que talvez, se a gente tivesse um outro jeito de existir, nem fossem tão grandes. Mas existe aí o triunfo do sujeito que vai conseguir sozinho superar. E isso é muito exaltado, né? E isso vai tirando da pessoa, né, a possibilidade de entender o que é uma rede, né, onde a pessoa pode se apoiar. E a sensação de fracasso também fica maior, né? Ah, sim, porque quando esse tecido, essa rede se esgarça ou se afina, né, os fracassos são totalmente individualizados. Então, é o que a gente vê muitas vezes quando a gente pensa em equidade, quando a gente pensa, né, e atualmente a gente tem feito muito esse diálogo a respeito, né, do que é equidade, do que é equidade de acesso à oportunidade. Né? Então, quando essa questão mais pública do que é promoção de um ambiente, né, mais, né, de equidade ou mais saudável falha, você individualiza o fracasso. E existe uma falsa ideia de que assim, a oportunidade veio para todos. Se você não conseguiu, é porque você é um fracassado. A gente tem ouvido muito essa retórica, né, no mundo inteiro. Então, aí aquela pessoa... E o que é sucesso? Né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar o que é considerado como sucesso hoje em dia. Né? Quanto você ganha de dinheiro, né? Aquilo que você tem de objeto de consumo, e se as pessoas validam isso...
nas redes sociais. É o que a gente tem visto, né? Assim, o que é um influenciador, né? Se a gente for pensar. O que faz com que alguém queira ser igual ao influenciador? E o que tem aparecido no discurso dos influenciadores? Então, se você não pode ter sucesso sem consumir alguma coisa, sem ter um objeto, né? Então você não tem sucesso. Que outras coisas poderiam... Que medidas de sucesso a gente tem usado? Né? Eu acho que essa é uma outra coisa que... Né? A gente fala da sociedade do desempenho, né? O que é essa sociedade do desempenho? O que é desempenhar? Né? E sucesso e validação social está muito ligado a isso, né? Ao quanto um sujeito é capaz de desempenhar dentro desses critérios. Né? E nessa corrida onde é impossível ganhar, essa busca pelo sucesso, essa busca pela grama mais verde, pelo influencer, pelo aquele ideal de vida que não existe, na verdade, a gente pode dizer que hoje a gente está vivendo a era da exaustão, do cansaço. Temos hoje muita informação, quer dizer, esse excesso de informação, esse excesso de cobrança, esse excesso de modelos a serem alcançados, nos deprimem? Nos deprime, assim, essa busca incessante nos deprime? Eu acho que a gente poderia dizer, sim, que aumenta muito o sofrimento, e sim, tem muitos teóricos que dizem que o desfecho disso é, sim, o sintoma depressivo, que é o sintoma da nossa época. Em outras épocas, por exemplo, na época do Freud, era outra coisa, né? Era o que eles chamavam de histeria de conversão, né? Então, as pessoas tinham sintomas físicos, tinham, né, toda aquela psicopatologia que já foi descrita, né? O pessoal desmaiava, o pessoal tinha outros tipos de manifestação de sofrimento, e a gente está né, diante aí de um cenário, sim, onde o sintoma da contemporaneidade tem muito mais a ver com esses sintomas ou ansiosos ou depressivos, mas mais talvez até no polo depressivo, porque eu acho que o que a gente vem vendo, junto com essa questão do cansaço, né, que o filósofo também fala, né, da sociedade do cansaço, é uma aceleração muito grande, no sentido, sim, de que muita informação vem, o tempo todo é novidade, o tempo todo a notícia já ficou velha e as pessoas estão o tempo todo esperando qual vai ser a próxima, muito pouco tempo de reflexão. E essa aceleração onde, né, você tem que estar o tempo todo ali em cima das coisas, produzindo dessa forma, né, se mostrando dessa forma, e isso, sim, exaure. Né? E onde isso vai nos levar? Uma boa pergunta, né? Eu acho que é uma coisa para a gente conversar. O que a gente está vendo é que, assim, sim, isso traz sofrimento. Eu acho que se a gente tiver, vamos dizer assim, um movimento, né, de que as pessoas possam pensar nessa aceleração, ter um tempo para pausar e pensar de outra maneira, né, e refazer talvez aí, né, outros modos, né, de estar no mundo, talvez isso melhore, mas eu acho que a gente está indo para um cenário, né, acho que a polarização, né, a resposta rápida para tudo, né, assim, realmente está levando a um aumento de sofrimento, a comportamentos mais violentos, a pouca escuta, né. Mas eu penso assim, né, que ao longo da história a gente tem movimentos que levam e que voltam, né, assim, daria para falar alguma coisa pendular, né, eu quero ser um pouco mais otimista em relação a isso, no sentido, né, de que a gente está aqui falando disso, que tem outras pessoas que estão falando disso, né, e que talvez em algum momento, né, essa exaustão leve, sim, a pensar outros modos, que outros modos são possíveis. E aí, de novo, né, ter um espaço onde a gente possa debater isso e propagar esse tipo de ideia é algo que talvez traga, né, outros caminhos, né? Quer dizer, essas ações pontuais, como essa conversa que a gente está tendo agora, né, são redes importantes, né, que atualmente ou futuramente podem ser ilhas de um novo pensar, talvez. Né? Eu acredito que sim, que eu acho que vai chegar um ponto, né, que talvez as pessoas comecem a questionar mesmo esse modo, né, de estar no mundo, de se comunicar, né, e esses parâmetros aí de validação. Né? A gente já tem visto, né, alguns movimentos de pessoas que estão se desligando de tanto acesso à tecnologia, né? A gente está falando um pouco disso, mas não tem como não falar, porque hoje em dia isso aí está permeando tudo, né? E de talvez uma outra relação com a tecnologia. Não se trata de dizer assim, é ruim. Não é que é ruim, mas que uso que nós estamos fazendo disso, né? Como é que a gente pode usar essa ferramenta, né, de uma outra forma? Claro que isso significa, né, questionar que uso que as plataformas fazem, quem é que lucra com isso, toda essa discussão
precisa ser feita, mas ela parte talvez aí desse ponto, né, onde as pessoas podem começar a pensar, nossa, se isso aqui está tão desgastante, quem sabe a gente poderia fazer diferente, né? Eu acho que a gente aposta nisso e aposta em como, né, os meios de comunicação vão poder ajudar nesses movimentos, né? A gente está falando aqui, né, dos meios de comunicação e o papel da academia nisso, né? No que a academia, né? Óbvio que a academia realiza trabalhos, pesquisas, desenvolve, propõe ideias, mas nesse caso específico, qual o papel da academia? No que ela pode avançar nesse campo ou ajudar? Então, né, eu acho que a academia, né, as universidades e também outros espaços, né, de ensino. Bom, a universidade é um lugar onde a gente ainda quer acreditar que as pessoas estão debatendo ideias, né? Apesar do ataque que a gente tem visto em muitos lugares do mundo, né? Aqui no Brasil também, né? Contra as universidades, né? As universidades sempre foram pontos de resistência em relação a ideias totalitárias, a modos violentos né, de estar no mundo, né, ou de poder, né, embora também um pouco sequestrada por esse discurso mais de produtividade, mas eu acho que ainda é um espaço onde as pessoas vão debater ideias, né? E aí eu vou falar um pouco com o chapéu de quem está aí no cuidado, né? Por exemplo, com os estudantes, né? A gente pensar o papel estratégico que a academia tem, não só de difundir conhecimento, eu acho que a gente tem esse papel, né? Conhecimento de qualidade, científico e fazer esse debate, mas eu acho que existe um cuidado também com a formação de quem está aqui na universidade, porque é aqui que a gente vai poder acolher, e acho que as universidades aqui no Brasil têm feito muito isso, as universidades públicas até mais, né, de acolher toda a diversidade da população. Aqui no Brasil a gente tem aí com novas formas de acesso, né, uma representatividade muito maior do que é a sociedade brasileira dentro da universidade, com todas as suas diferenças, né, e promover um ambiente onde essas diferenças vão moldar uma forma de pensar para solucionar os problemas que nós temos no mundo, desde a questão mesmo, né, que está pegando mais, que é da crise climática à polarização e à intolerância, né, e aos autoritarismos, né, mostrando na prática um ambiente onde se convive com diferenças, né, e onde se acolhe as diferenças, que a gente vai poder formar pessoas que vão contribuir para esse debate e para um ambiente, né, para um mundo mais saudável, né? Bom, a gente está caminhando para o final da conversa. Eu queria que a senhora deixasse alguma mensagem para quem está ouvindo o podcast e gostaria de ajudar alguém, ou até ser ajudado mesmo, né? Alguém que busque fazer uma diferença nesse mundo tão corrido, assim. Qual conselho dar? Quer dizer, ouvir já é um começo, se mostrar aberto às diferenças pode ser um começo também. Existe uma receitinha básica para quem quer revolucionar sua própria vida e transformar isso num agente multiplicador de uma nova realidade? Assim? Não sei se é muito utópica essa minha pergunta. Eu acho que assim, as utopias servem como baliza, né? Mas acho que pessoas que querem ajudar, né, elas existem, né? Eu acho que a pessoa precisa duas coisas que a gente fala bastante, né? Porque a gente trabalha muito com isso aqui, né? Com multiplicadores. Dentro da universidade a gente trabalha com isso e eu acho que isso é uma coisa que pode ir para o mundo, né? Tá aberto, sim, a escutar, se perceber, porque muitas vezes a pessoa vai ajudando até a hora que ela se esgota. Então, assim, entender como é que você tá, se você tá bem naquele momento para escutar alguém, né? E ter informações a respeito, no caso de situações que demandem, né, alguma ação, né, ter o máximo de informação possível sobre quais são os melhores caminhos, né? Eu acho que alguém vai ajudar até a medida, eu acho que ter escuta empática, ser aberto, ser tolerante, né? Essa escuta que a gente estava falando, né, de deixar que o outro te toque na sua diferença, mesmo que seja uma coisa estranha, né? Mas está aberto para isso, mas aí quando a gente se vê diante de alguém que está num nível de sofrimento muito grande, entender quais são os limites
porque a gente brinca, né? Assim, a gente põe a máscara na gente antes de colocar na pessoa do lado quando o avião está despressurizado, né? Então, entender quais são os limites e quando é o momento, talvez, de ajudar essa pessoa a chegar aonde ela precisa chegar, se for o caso de um sofrimento maior. Eu acho que ter uma escuta, ser aberto é preventivo de questões de saúde mental até o ponto em que alguém realmente está com necessidade de uma escuta mais especializada, mais direcionada. Então, saber para onde ir, né? E eu acho que aí a pessoa pode se informar, pode se aproximar de serviços de saúde ou de lugares na comunidade onde essa informação está disponível, para poder, então, né, assim, um bom desfecho é que alguém possa acompanhar a pessoa até onde ela precisa ir, se ela necessitar de algo a mais. Bom, sem julgamento. Isso é muito importante, né? E, bom, caminhos existem, isso é uma boa notícia. Temos um bom final aqui da conversa, que uma percepção muito interessante minha, assim, que até o que a gente está falando, a conversa foi muito permeada por silêncios também em alguns momentos, né? E isso é interessante também, porque hoje a gente vive uma sociedade da correria, de que não pode ter silêncio, de que tem que ter sempre, o espaço tem que ser sempre ocupado por alguma coisa, né? Não, às vezes o silêncio também é uma porta para o diálogo. Sem dúvida, poder suportar isso e tomar o tempo de pensar um pouco, ou de articular, ou às vezes até de não ocupar mesmo esse espaço, né? Sim. Maravilha. Muito obrigado pela presença da senhora. A gente conversou aqui com a doutora Tânia Mello, que ela é coordenadora de promoção de saúde mental da Diretoria Executiva de Apoio à Permanência Estudantil aqui da Unicamp, graduada em Medicina aqui também pela Universidade. Agradeço demais a conversa. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa escuta ativa que a senhora nos proporcionou aqui hoje. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Eu sou o Fábio Galassi, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e a gente se encontra em breve em mais um Tema Podcast. Um Tema Podcast.